Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Antes de qualquer coisa, eu peço para você o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante aqui para o canal. Depois, você tem a opção de tirar o like, mas eu queria pedir para você deixar o like aí para não esquecer, tá bom? Eu quero conversar com você aqui nesse vídeo sobre como que eu faria para começar a estudar para o TJ São Paulo do zero, ou mesmo que eu já tivesse feito outras provas, talvez seja o seu caso, como que eu continuaria os estudos hoje, tá bom? Mas eu quero fazer aqui algumas considerações que eu considero muito importantes. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu nunca passei em primeiro lugar numa prova de concurso e nunca gabaritei uma prova de concurso. Eu já gabaritei matérias, por exemplo, já gabaritei processo civil, processo penal, direito penal, já gabaritei matérias assim, mas nunca gabaritei uma prova inteira. Eu já, desde das minhas primeiras provas em concurso, eu sempre fui muito bem nas matérias de direito, sempre. Em 2021 eu fiz a prova do TJ São Paulo, eu acertei 36 questões de direito. Em 2023 na capital, 36 questões. Em 2023 na Grande São Paulo, 37 questões. E agora, muito provavelmente, entre 37 a 39 questões nessa prova do interior para Bragança Paulista. Como assim, João? De 37 a 39? É que tem o julgamento dos recursos. Aquela questão que é anulada é porque não dava para responder. Então talvez eu tivesse acertado. Com as anulações, talvez eu vá ir para esse número. Talvez. Beleza? Muito bem. João, se você nunca passou em primeiro lugar em nada, se você nunca gabaritou uma prova inteira, como que você está dando orientações aqui? Pois é. As minhas orientações nesse vídeo são para você conseguir ficar pelo menos competitivo e sonhar com uma nomeação. Porque isso eu já consigo. Veja bem, eu fiz 86 pontos para Guarulhos em 2023. Eu posso sonhar com a nomeação? Posso, porque Guarulhos quase sempre zera a lista. Só teve um ano, 2017, que Guarulhos não zerou a lista. Nos outros zerou. Então eu posso sonhar com a nomeação. Eu estou na posição 52. Em 2024, se eu passar na digitação, eu posso sonhar com a nomeação. Por quê? Porque existe um tal site, que eu até peço para você não falar mais o nome nem a sigla aqui no canal, porque dá problema isso aí. Mas o tal site, ele me coloca mais ou menos entre quarto e quinto colocado para a Bragança Paulista. Se isso se confirmar, eu posso sonhar com a nomeação. Então eu posso dizer para vocês que eu já estou no nível competitivo. Isso eu posso te orientar. Como que você faz para chegar no nível competitivo? Tá bom? Não para você gabaritar e tal, passar em primeiro, mas ficar competitivo pelo menos sonhar com a nomeação. Tudo bem? Olha só, mas eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Eu fiz um esboço, tá, pessoal? Esse vídeo foi planejado. Você quer o TJ São Paulo? Olha só, eu não gosto de definir regras para a vida de ninguém. E se você for contrário ao que eu penso, você tem o direito de colocar nos comentários, mas eu já vou dizer para você. Se você pensar diferente de mim, com todo respeito, com toda humildade, eu não tenho nada a ver com sua vida. Por mim, você faz do jeito que você quiser. Entendeu? Eu, João Espíndola, posso falar pela minha vida. Eu quero passar uma orientação aqui para aquelas pessoas que aceitarem. Se você for contra, eu concordo com você. Você está certo, tá bom? Pode comentar aqui que você é contra e eu dou total apoio para você. Você está certo. Não vou discutir com você, porque eu não tenho nada a ver com sua vida. O jeito como você faz é problema seu, tá bom? Se você for totalmente contra tudo que eu vou dizer aqui, beleza? Então pode colocar aí que você é contra, você está certinho. Quem sou eu para dizer que você está errado? Quem sou eu, né? Vamos lá. Você quer o TJ São Paulo? Me responda essa pergunta. Ou você quer conciliar o TJ com mais 50 concursos? Se for, esse vídeo não é para você. Você também já vai dar o dislike e já vai para outro vídeo, sabia? Não é para você. Esse vídeo é para você que definiu o TJ e quer o TJ. Porque foi isso que eu fiz. Eu não posso orientar você a fazer uma coisa diferente do que eu fiz. Posso? O que adianta? Eu oriento você de um jeito, mas eu fiz de outro. Eu não posso. Então, eu vou orientar você que quer o TJ. Ah não, João, eu quero o TJ, eu estou focado no TJ.
Mas eu também estou focado no TRE. Não, você não está focado no TJ. Me desculpa, eu sei que você já vai dar o dislike. Mas você não está focado no TJ. Para você estar focado no TJ, você tem que olhar só para o TJ. Ah, João, tá, igual eu falei para você, eu não tenho nada a ver com sua vida. Você pode optar por dar o dislike e não assistir o vídeo, não tem problema. Eu tô falando para você que se você quer o TJ, você vai focar no TJ. E se você não quiser, se você for contrário do que eu tô dizendo, não tem problema. Você tá certo, entendeu? Mas eu tenho que ter uma conversa de adulto com vocês, uma conversa de adulto. Se não, não funciona. Então você vai me falar, João, eu quero um TJ. Ah, então nós estamos juntos. Eu vou ficar com você aqui até você ser aprovado no TJ. Tá vendo esse punho aqui fechado? É força! Nós vamos conseguir. Tá bom? Beleza. A segunda coisa é entender que se não tem base, demora para pegar a base. Veja bem, eu não tinha base nenhuma. Eu venho de escola pública com ENSEJA. Exame Nacional de Competências de Certificação de Jovens e Adultos, ou seja, nós que não temos base, devemos entender que precisa ter paciência para pegar base. Não adianta se desesperar, João, eu estou desesperado, cara, porque eu não consigo aprender português. Eu não consigo aprender informática. Eu não consigo aprender direito. Meu amigão, você não tem base. Você veio de uma escola ruim, de um ensino médio ruim. Igual eu. Então, se você não tem base, calma, base demora para pegar. Por isso que você precisa focar no concurso e ficar nele, ligadão nele, até passar. Porque se você ficar se desviando, você vai ter que formar bases o tempo todo, entendeu o problema aqui ou não? Já viu como é que faz a base de um prédio? De um prédio demora, é um tempão para fazer a base de um prédio. Depois que a base está pronta, as paredes sobem rapidão, coloca a laje, o prédio deslancha, mas a base demora. Aí você vai querer ficar, vai querer ficar fazendo base de vários concursos diferentes. Olha o tempo que você vai perder só na base desses concursos que são diferentes do TJ. Foca no TJ e lembra que base demora. Então não esquenta a cabeça, demora para pegar a base. A terceira coisa é escolher um professor e confiar nele. Pessoal, é o seguinte, a minha gata tá aqui, vem cá, vem, deixa eu te mostrar pro pessoal, vem. Não, eu vou te mostrar pro pessoal. Aqui, ó, eu tenho o Jesuíno e tenho a Meg. Tava na rua, vai lá. Vai. Ele entra por uma janela ali. Muito bem. Escolher um professor e confiar nele. João, qual é o professor? Eu não posso te dizer qual é o professor, porque eu não sei. É sério, não, eu não sei. Porque o melhor professor para mim pode ser um professor muito ruim para você. Mas eu tenho uma dica para te dar. O YouTube tem dezenas, talvez centenas de professores. Tem ou não? Tem. Então você vai, por exemplo, pegar uma matéria. Cada matéria do edital, você vai pegar essa matéria e você vai pesquisar assim, simplesmente assim. Eu fiz isso, eu estou te falando o que eu fiz e o que eu faria, lembra? Que é o que eu faria e o que eu fiz, olha só. Você vai colocar assim, olha, no YouTube, assim, ó. Informática para concursos. A matéria de informática. Lá vai aparecer uns 20 ou mais professores de informática. Você vai definir um para você ficar uma semana assistindo as aulas dele. Eu fiz isso, confia em mim, eu fiz isso. Eu fiz assim. Aí você vai assistir as aulas desse cara uma semana. Aí você vai falar, não, eu não me identifiquei com o Renato da Costa, não me identifiquei com o Rodrigo, não me identifiquei com o Léo Matos, não me identifiquei. Você vai assistir até você se identificar com um. Se identificou com aquele um, e me identifiquei. Agora confia, vai até o final com ele. Confia em mim, vai até o final com esse professor, confia. Se você tiver condições, pega um pacote. Sabe qual que é o problema de assinar um curso? Vamos supor, você vai lá e compra um pacote, eu vou usar aqui um exemplo, do Estratégia para o TJ. É que às vezes lá só tem aquele professor naquele pacote, se não for assinatura total, porque na assinatura total você pode escolher os professores.
Aí você fica preso àquele professor ali e você desanima. Aí você pagou um dinheirão e você não se identifica com aquele professor. Então analisa o professor individualmente, se você tiver condições. Se não tiver, fica com ele no YouTube. Dá certo. Eu, por exemplo, estudei muito com o professor Vinícius de informática. Muito. O Windows 11 eu estudei tudo no YouTube com ele. E eu acertei as questões na última prova do TJ. Veja, mas confia no professor. Confia. Se você escolher o professor Cenoura, confia no professor Cenoura. Fica com ele. Porque essa mudança de metodologia de um professor para outro, isso não é bom. Porque às vezes o cara explica de um jeito, o outro explica do outro, você vai, não, mas isso aqui tá errado, porque o professor tal explicou de um jeito. Não, tá certo, mas é que aquele jeito dele de explicar é aquele, e agora você pegou a metodologia de outro, já ensina de outro jeito, que também tá certo, mas você estranhou a metodologia e já acha que a metodologia desse aqui tá errado, porque aquele ali explica de outro jeito. E tá certo, entendeu? E no fim você vai conseguir responder as questões. Então confia no professor. Assim, a terceira coisa que você vai fazer é estudar o que você sabe menos. Esquece essa parada, que eu fico muito triste quando eu vejo isso nos grupos do WhatsApp que eu participo, por exemplo. A pessoa fala assim, eu vou estudar o que cai mais. Não! Na minha opinião, você não vai estudar o que cai mais, você vai estudar o que você sabe menos. Porque se cair aquilo que você sabe menos, você vai acertar a questão. A não ser que aquilo que cai mais seja o que você sabe menos. Aí tudo bem. Agora, se aquilo que cai mais já é uma matéria que você domina, por que você vai ficar martelando numa coisa que você já sabe só porque cai mais? Por exemplo, eu tenho uma certa facilidade com tutela provisória no processo civil. Tenho uma certa facilidade. E tenho muita dificuldade com provas em processo civil. Mas muita dificuldade com provas. Eu vou ficar ali martelando tutela provisória, martelando. Tudo bem, eu posso errar uma questão de tutela provisória. É normal errar. Não quer dizer, eu falei no começo do vídeo que eu nunca, jamais eu gabaritei uma prova de concurso, jamais eu passei em primeiro lugar, então é porque eu erro as questões, eu erro. Não quer dizer que o fato de eu ter uma certa facilidade com tutela provisória, que eu vou acertar toda e qualquer questão de tutela provisória. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que como eu tenho essa certa facilidade com tutela provisória, as chances de eu acertar uma questão de tutela provisória é muito maior do que se eu acertar uma questão de provas. Então, para mim, eu vou lá estudar, me dedicar mais àquilo que eu tenho mais chances de errar do que aquilo que eu tenho mais chances de acertar. Tutela provisória eu tenho mais chances de acertar. Então eu vou estudar mais provas. Esquece esse negócio de estudar o que cai mais. Eu acho que a gente precisa estudar o que sabe menos. Tudo bem? Cumpriu o que prometeu. Muito bem. Então você se prometeu que vai fazer assim. Que não vai ficar pulando de concurso em concurso. Você se prometeu que vai escolher um professor e vai confiar nele. Você se prometeu que vai estudar aquilo que você sabe menos. Agora você vai cumprir o que você prometeu. Para você, não é para mim. Porque para mim, interessa, porque eu quero ver você feliz. Mas, desculpa, mas interessa mais para você. Porque você prometeu, foi para você. A outra coisa é não colocar meta que você não pode cumprir. Você tem quantas horas para estudar por dia? Não interessa, estuda o que você pode. Não coloca meta que você não vai alcançar, pelo amor de Deus. Não coloca assim, eu vou estudar 4 horas por dia quando você sabe que você não consegue. Estuda 1 hora, mas estuda todo dia. Por isso que é bom estudar quando não tem edital. Só que você também não pode relaxar, porque não tem edital, e procrastinar. Mas essa decisão de procrastinar ou não só depende de você. Por exemplo, eu estou com os textos aqui para treinar a digitação. Ó. Todo dia eu treino 2, 3, 1, mas eu treino todo dia. Agora eu posso procrastinar, falar, não, a prova da digitação está muito longe.
Eu não vou treinar a digitação não, porque a prova está muito longe, eu vou procrastinar aqui, amanhã eu treino. Bom, a decisão é minha. O concurso vai sair? Vai. Quando? Eu não sei. Essas perguntas, gente, ninguém sabe. O Antônio do tribunal fala. Quem faz essas perguntas, a quando vai sair edital? O Antônio do tribunal, ele diz assim, que essa pessoa não passa um concurso. Eu nunca fiquei me perguntando, o edital vai sair? Pelo contrário, eu ficava incentivando as pessoas dizendo que o edital ia sair. Mas eu nunca fiquei perguntando assim, olha, o edital, eu nunca fiz uma pergunta dessa em vídeo de ninguém. O edital vai sair? Eu nunca fiz. Eu ficava incentivando, falando, olha, o edital, aqui no meu canal ficava, o edital vai sair, o edital vai sair, o edital vai sair. Estuda que vai sair, confia, vai sair. Saiu o edital, sabe o que aconteceu? Muita gente falou assim, eu fui pego de surpresa. Só que hoje eu estou te dizendo, vai ter edital até a metade do ano de 2025 para Grande São Paulo, no mais tardar início de 2026. E depois muita gente vai dizer assim, eu fui pego de surpresa. Aí o que eu posso fazer? Nada. Mais uma coisa que eu vou falar para você. Resolver questões sem se preocupar se você errou ou acertou. Quando você está estudando, as questões, elas não servem para testar o seu conhecimento. Não, é para você aprender. Esquece esse negócio de falar assim, nossa, eu fiquei muito triste porque eu resolvi 10 questões e errei 8. Não, não, não. Questão não é para medir conhecimento seu. Questão é para você aprender com ela. É para você errar nela para não errar na prova. Ou errar nela para errar a menor quantidade possível na prova. É para isso que servem questões. Então, resolve a questão, mas não resolve querendo acertar. Eu, quando eu vou resolver questões, que eu não sei a questão, eu pesquiso antes de resolver. Aí depois eu vou lá e resolvo. Ah, mas então você não resolveu a questão. É claro que resolvi, que eu não tô resolvendo questões para aprender nada, para testar conhecimento. Eu estou resolvendo a questão para aprender. Entendeu a parada? Então, se eu estou lá resolvendo uma questão e aparece uma conjunção que eu não sei, eu não vou chutar lá no que é concurso. Mas não vou nunca. Eu pego e pesquiso. Por exemplo, eu me deparo com um advérbio lá. Aí eu não sei se é um advérbio de tempo, de modo, de lugar. Eu pesquiso no Google o advérbio invariavelmente. Nesse contexto aqui é o quê? Aí eu olho um exemplo lá, vou lá na questão e marco o gabarito. Ah, mas você não resolveu nada. Claro que não, quando eu estou testando conhecimento, eu estou aprendendo. Eu já sei que naquele contexto agora, invariavelmente, é um advérbio, por exemplo, de modo, a depender de modo invariável. Eu já sei que, por exemplo, a depender do contexto, o que é um advérbio de intensidade. Mas se eu não sei, eu vou pesquisar. Um dia desse eu estava resolvendo questões e era o como, se eu não me engano. Acho que até caiu na prova do TJ São Paulo. Era o como. Não, era o que mesmo, era o que. Era o que. E o que estava funcionando como advérbio de intensidade. Rapaz, aí eu procurei esse que nessa questão de tudo quanto foi jeito. E não consegui ver que ele era de intensidade. Eu conseguia pensar em que como pronome relativo, como interjeição, como uma conjunção integrante. Mas como advérbio de intensidade, não. Aí eu fui e coloquei no Google funções que o que tem. Quais as funções do que? E estava lá que uma delas era o advérbio de intensidade. Eu fui lá e marquei, pum, era o advérbio de intensidade. Nunca mais na minha vida eu vou esquecer que o que funciona como advérbio de intensidade. Quando eu me deparar com uma questão dessa, eu vou lembrar, caramba, pode ser um advérbio de intensidade. Deixa eu tentar aqui. Ah, é verdade. Tá vendo? Eu pensei no que como pronome interrogativo, é que agora eu não estou lembrando qual era a questão. Mas era assim, calma aí, deixa eu pensar aqui. Bom, eu fui lá pesquisar para ver, foi mais ou menos assim. Que bom você ter vindo, foi mais ou menos assim a questão. Mais ou menos isso. Que funciona como, igual como. Como foi bom você ter vindo. Intensificando. Olha, você ter vindo foi bom, mas foi muito bom. Tipo assim, ó, muito bom você ter vindo.
tão bom você ter vindo. Quão bom você ter vindo. Como foi bom você ter vindo. Sabe, é nesse sentido. É que agora eu vou ter que procurar questão no que concursos dentre milhares que eu fiz nessa jornada aí de 2021 para cá. Mas eu não tinha visto o que como um advérbio de intensidade. Não mesmo. Eu pensei, o que é um pronome relativo? O que... Desculpa, me engasguei com a própria saliva. O que é uma conjunção integrante? De vez em quando eu me engasgo com a própria saliva. O que é um pronome relativo, conjunção integrante, é uma interjeição, mas advérbio de intensidade não. Eu fui lá, pesquisei, marquei a questão, não esqueço mais. Então esquece essa parada, cara, de querer achar que você está resolvendo questões para acertar questões. Rever a matéria com frequência. Olha só, a revisão ela é importante, Como que você vai fazer revisão? Pessoal, eu pego os tópicos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de informática. Eu pego os tópicos de informática assim, por exemplo, Excel. Eu faço baterias de questões no concurso de Excel. O Word, eu faço baterias de questões no Word. O Windows, eu faço bateria de questões no Windows. E isso serve para mim como revisão. Quando eu erro a questão, eu vou no YouTube e pesquiso. Por exemplo, eu errei uma questão da função PROC-V. Eu errei uma questão do Windows sobre o painel de controle do Windows. Eu errei uma questão do Windows sobre a organização das pastas do Windows. Eu vou lá no Google, no YouTube e pesquiso assim. Função PROC-V. Aí eu vou estudar um pouco mais a função PROC-V. Eu errei uma questão sobre referências relativas e absolutas. Eu vou lá no YouTube e pesquiso. Referências relativas e absolutas. Eu errei uma questão sobre... vamos falar aqui sobre as principais ferramentas do Word ali do grupo fonte. Eu vou lá no YouTube e pesquiso assim. Principais ferramentas do Word do grupo fonte. Aí eu pesquiso aqui dali. Errei uma questão sobre o Excel, sobre o Word mesmo, sobre quebra de páginas. Eu vou lá no YouTube e pesquiso sobre quebra de páginas. É assim que eu faço as revisões, tá bom? É que o tempo desse celular tá acabando. E decorar o que não entende. Pessoal, é o último tópico ali. Decorar o que você não entende. Quando eu estudo direito, eu não entendo quase nada. Porque é difícil entender direito, ainda mais porque a gente não é da área do direito. Não é formado em direito, eu não sou formado em direito, eu não tenho formação em direito, nunca fui numa faculdade. Aliás, a minha formação é o ENSEJA, o nível médio. Então, o que eu não sei, eu decoro. Eu decoro, por exemplo, que a tutela provisória antecedente é porque antecede a ação principal. Eu decoro. Eu decoro que é incidental porque ela vem durante o processo. Eu decoro. Uma tutela provisória ela é de caráter incidental, é porque ela vem durante o processo. Eu faço assim uma linha e jogo ela dentro do processo. Ela vem depois do processo. Eu decoro, não quero nem saber. Eu decoro. Prazo, você tem que decorar prazo, você não tem que entender nada, você tem que decorar. Aquelas questões lá de processo civil que fala assim que o réu, antes de discutir o mérito, vai alegar perempção, litisπendência, coisa julgada, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, indevida concessão da gratuidade da justiça gratuita. Eu decoro. Eu não quero nem saber o que diabo é isso aí. Eu decoro. Então você vai decorar. O juiz não resolve o mérito quando ele julga a petição inicial como inepta. Quando ele julga quando ele homologa a desistência da ação. Eu não quero saber o que é isso, esse instituto de homologar a desistência da ação. Eu só sei que o juiz não resolve o mérito quando ele homologa a desistência da ação. E quando o juiz homologa a renúncia, aí ele resolve o mérito. Mas o que diabo é renúncia? Eu não sei, cara. O que é desistir da ação? Tô pouco me lixando. Eu decoro só. Porque a prova vai pedir basicamente isso, para você decorar.
Entendeu? Ah, não, mas a banca ela vai te dar um caso concreto. A VUNESP agora tá difícil, até agora a FGV. Mas no final, meu amigo, no finalzinho da questão lá, se você tiver decorado, você consegue resolver a questão. Eu tô falando para você. Ah, o que que é um documento público por equiparação? São os remandados de utilidade para estatal, o título ao portador, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. O que que é um testamento particular? Não quero saber, eu decoro. Então hoje são essas dicas que eu deixo para vocês. Dúvidas? Deixa nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Um abraço, pessoal. Um grande abraço. Valeu.